Melodrama é um gênero qual eu gosto bastante, justamente por ele ser frontalista com o espectador em relação a sempre cutucar o mesmo de maneira frontal, de maneira afrontosa, ou seja, mexer com os sentimentos do público de maneira mais efetiva que um filme, por exemplo, de ação mexe, fazendo com que o público se emocione significativamente ao assisti-lo. E é agora que vou tratar do filme A Musa de Bernardi. Ou Eu Sou o Cara da Cultura e vamos à crítica. A Musa de Bernardi conta a história justamente desta musa para este pintor, um pintor que vai ser conhecido e cada vez mais renomado no território que abrange, mostrando diversas passagens de suas vidas. Mas afinal, será que Bonardi vai ficar com essa tal musa? Ou será que os dois, nessa viagem louca dos mesmos, vão se desconciliar e acabar sozinhos? Um pintor fracassado e uma musa que não é reconhecida. A Musa de Bonardi é um filme certamente interessante. Muitas críticas vêm sendo feitas ao mesmo, e eu acho que com razão. O filme aborda diversos temas que podem ser interpretados de diversas formas. Contudo, eu acho um filme excepcional em questão do seu melodrama. Eu senti o impacto dos personagens e senti suas revoluções, frustrações e a maneira como caminham pelo filme. Até parece que os personagens estão vivendo uma vida, o que de fato estão, mas não de uma maneira encenada. O filme, apesar de ser biográfico, ele parece de tanta verossimilhança que o mesmo se utiliza, e verossimilhança nesse caso de maneira boa, porque o filme justamente consegue transportar, eu acho, que ao meu ver, o espectador para a época em que ele decide tratar, que é justamente dessa relação de Bonardi e essa musa. E acaba por ser um filme que eu achei magnífico. Não magnífico, mas o melodrama em si eu achei magnífico. Eu diria que é um filme apaixonante, justamente por ser muito frontal e tratar a frieza desse mundo através da fotografia chapada e totalmente fria, a tristeza desse mundo no olhar desse casal que se ama constantemente, mas que também briga, que também chora e que também se emociona um com o outro, né? Ou seja, nem sempre estão tão unidos assim. Então eu acabei achando um filme bastante comovente por ser justamente um gênero que eu gosto e ser tratado de maneira muito boa, fazendo um melodrama muito bem feito, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo. O conteúdo aborda todas essas questões sociais, a musa, o pintor e o papel dos dois nesse âmbito social e artístico, além de cultural dessa época. Então acaba por ser um filme que trata muito das relações homem e mulher em tal período retratado. Período em que, por exemplo, Monet era vivo, tendo até mesmo uma aparição no longa. Então, é possível perceber que não é tão recente assim a história contada. Com isso, ele se utiliza de certas artimanhas para contar justamente essa narrativa e amoldá-la a partir do ponto de vista que quer mostrar. Ele não aborda justamente um pintor tão famoso assim, afinal Bonnard não é mais famoso que Monet, etc, para se abranger e mostrar uma história mais poética, não levando tanto em factual em consideração, apesar de ser factual em certas partes. Então acabou por ser uma experiência que, mesmo sendo verossemelhante e conseguindo transportar o público para uma época pretendida, ele acaba deixando se levar pela ficção, o que é ótimo, porque eu não particularmente
gosto de assistir uma história que já foi contada em tantos livros. Gosto de novas interpretações da mesma. E justamente o filme compreende isso, de interpretar uma história já predisposta. Ele pega esses personagens e os reposiciona em papéis sociais para estimular o pensamento do público e do espectador em cima dos mesmos, fazendo assim com que você automaticamente se questione de certas moralidades dos dois, desse choque e embate entre os mesmos. Afinal, desde o início do filme, da primeira cena, há certo choque e há certa raiva dos mesmos que vai cada vez mais se intensificando. Parece até mesmo que os dois, da raiva, geram esse amor inexplicável, o que é muito bonito e se apega justamente a essa ideia de melodrama e apega justamente na raiz desse ideal melodramático, né? O amor que é o ódio que vira amor nesse caso. Falando desse filme bastante interessante da maneira como trata os temas concebidos. Já em sua forma, o filme tende para algo, como eu já disse, mais chapado, algo menos intenso. Eu acho que isso é muito bem retratado ao ser filmado justamente em regiões mais frias, corroborando com essa verossimilhança do longa, mas não somente isso, a relação dos dois, justamente por esse choque constante, o qual eu já abordei, passa por diversas partes frias. Não é um filme caloroso e emocionante por ser bonito ou por ter uma relação ideal, na verdade, muito pelo oposto. Com essa relação complicada de Bonnard e sua musa, acaba por ser um filme com mais tonalidades frias, tanto dos âmbitos espectrais dos personagens, quanto até mesmo do próprio filme e a forma como ele é narrado. Então acaba por ser um filme que mais aborda essa frieza inerente aos personagens por essa falta de percepção do amor dos dois, a não ser o amor pela arte que os mesmos compartilham, e essa relação conturbada dos mesmos. Eu acho que tudo na forma consegue expressar isso, até mesmo as suas músicas, que apesar de não focar tanto na trilha sonora, propositalmente para mostrar e edificar ainda mais os diálogos do filme, tanto que o uso de trilhas sonoras enquanto ocorrem diálogos é praticamente inexistente. Eu acho que essas trilhas sonoras que focam em um drama e eu diria que uma mitigação de felicidade até, por incrível que pareça, levam o filme a esse aspecto frio. Tudo é muito frio nesse longa, onde os personagens, apesar de serem atuados de forma verossimilhante, parecem não compreender os seus arredores através do amor. Eles estão tão acostumados nessa dessa aristocracia os quais mesmos vivem, afinal o pintor ele justamente nesse período ou era um fracassado um aristocrata, como é retratado no filme, é, acaba por corroborar com esse choque em relação à ideia de melodrama. Eu diria que é um filme muito mais frio do que muitos que especulam sobre o gênero pensariam. E eu gosto dessa ideia que o mesmo propõe. Acaba por ser muito interessante a forma como ele trata a frieza de todos os personagens, não somente do núcleo principal, mas os arredores dos mesmos são frios. É a maneira como as pessoas passam por suas vidas, às vezes dos dois, é uma maneira fria. E as atuações de coadjuvantes também são frias. Tudo nesse pequeno lugar é frio. Parece que é um constante choque de realidades. Realidades essas que acabam por ser com esse amor efervescente e chocante, delirante em certas partes,
acabam por ser dessa frieza esquecidos. Parece que a frieza vai se acabando com essa série de amor que o mesmo traz a todos que estão no longa. Então eu achei A Musa de Bonnardi um filme bem interessante no final. Eu tava com as expectativas meio baixas por ser um filme que eu diria que muitos casos recentes fazem as mesmas coisas. Vermelho Monê, o qual eu abordei recentemente, também se utiliza desse amor frio que vai se intensificando. Vários de Cannes fazem isso, e justamente era um filme de Cannes. Vários Cannes Bait, como têm sido apelidados, fazem esse amor frio que se intensifica, mas eu diria que nesse caso é diferente, justamente por todas essas estruturas propostas e no final você percebendo que realmente existe o amor entre a musa e Bonardi, acaba por sendo uma experiência incrível, fazendo diferentemente do que vem sendo abordado, o amor vencer a frieza. Não a frieza desse lugar venceu o amor. Então eu acabei me emocionando com o filme, não ao ponto de chorar ou coisa do tipo, mas achar uma obra bonita, tanto em sua forma quanto em conteúdo. Eu acho que é um filme muito belo e que preza por esse belo e essa verossimilhança que o mesmo retrata. E de maneira nada presunçosa e pretensiosa. Acaba por ser uma experiência que realmente posiciona o espectador em um ambiente mais antigo para retratar essa realidade, discutir certas questões do papel do homem e da mulher, principalmente artisticamente, mas também falar sobre o melodrama que envolve esses dois. Então eu acabei gostando muito de A Musa de Bonnardi, e afinal, minha nota para a Musa de Bonnardi é 8,5 de 10. Acho um filme bem interessante. Acho que vale a pena assistir no cinema. Não só isso, também acho que é um filme que, apesar de um pouco marketing e expectativas mais controladas, eu diria que é interessante de se assistir no cinema. É uma experiência interessante de fato. Eu fiquei, como eu já disse, emocionado. Eu acho que por essa emoção, por esse melodrama, também por essa frieza e dramatização dessa história, que é uma história intrigante de fato, eu acho que vale a pena assistir e conferir esse novo longa. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Se inscreve, curta, compartilhe. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!